Olá, aqui é o professor Antônio Oliveira, bem-vindos a mais uma aula 8, Fluidos em repouso. Tema hidrostática, vamos falar sobre lei de Stevens. Começamos com duas perguntas. Será que o mergulhador está submetido a uma variação de pressão à medida que mergulha mais profundamente na água? E a outra pergunta, um montanhista está submetido à variação de pressão à medida que ele escala a montanha? Para responder essa pergunta, temos algumas considerações. Primeiro, as pressões encontradas pelo mergulhador e pelo montanista são chamadas de pressões hidrostáticas, pois são decorrentes de fluidos estáticos, ou seja, fluidos que estão parados, ou podem ser considerados parados. E a outra consideração é que, com essa pergunta, queremos encontrar a pressão hidrostática como função da profundidade ou da altitude. Então, para responder a pergunta, vamos fazer a seguinte consideração. Consideremos um tanque cheio de água, onde colocamos um cilindro circular de base reta nele, como é mostrado na figura. Então, nós temos um tanque cheio de água e nesse tanque cheio de água nós temos um cilindro de água também. E nós podemos isolar esse cilindro de água e considerar as forças que atuam nele. Então, nós sabemos que a água está em equilíbrio estático, ou seja, as forças se equilibram. Esse é um cilindro de água dentro da água. Então, o que acontece? Esse cilindro ele está parado. Se ele está parado, significa que a força resultante sobre ele é zero, ou seja, a soma das forças é zero. Mas quais são as forças que atuam sobre esse cilindro? Nós podemos aqui observar pelo menos três tipos de força. Uma força 1, que é na parte superior, Y2, uma força 2 na parte inferior e a força peso. Essa força 1, nós temos um líquido aqui acima desse cilindro de líquido, nós temos um líquido que está empurrando para baixo, assim também como nós temos um líquido empurrando para cima, que é a força 2. Então nós temos a força 1, a força 2 e a força peso, que é dada como sendo massa vezes a gravidade. Então, repetindo o que tínhamos dito na figura anterior, nós temos três forças que atuam no sistema, sendo a força 1, que atua no topo da superfície do cilindro, a força 2, que atua na base do cilindro, e a força peso. E, portanto, nós podemos escrever da seguinte forma. Nós temos uma força para cima e temos duas para baixo. Então, nós temos que essa força para cima, F2, é igual à força F1 mais a força peso, ambas para baixo, ou seja, uma força para cima e duas para baixo. E essa força para cima é igual às duas forças que apontam para baixo. Portanto, repetindo o que já tínhamos dito, a força 2 é igual à força 1 mais a força peso. Mas usando as seguintes definições, nós podemos fazer o seguinte. A força é a pressão vezes a área. A massa é a densidade vezes volume. E o volume é a área vezes a altura. Então, nós podemos encontrar, para a equação aqui acima, força 2 é igual a força 1 mais massa vezes a gravidade, nós podemos escrever da seguinte forma. A força 2 ela pode ser escrita como sendo a pressão 2 vezes a área. A força 1 ela pode ser escrita como a pressão 1 vezes a área. A massa vezes a gravidade continua sendo massa vezes a gravidade. Então, nós podemos reescrever esse termo da seguinte forma. Pressão 2 vezes a área é igual a pressão 1 vezes a área, mais eu posso escrever a massa como sendo quem? A densidade vezes o volume. Então, ρ vezes V, e nós já tínhamos a gravidade aqui e repetimos. De outra forma, nós podemos também escrever da seguinte. Pressão 2 vezes a área é igual a pressão 1 vezes a área, mais a densidade. Mas quem é o volume? O volume é a área vezes a altura. Então, nós podemos densidade, área, altura, vezes a gravidade. Observe o seguinte, que nós temos A em todos os termos. Nesse lado da igualdade, nós temos A, aqui em P1, pressão 1 vezes A, e nós temos densidade, área, altura e gravidade. Então, como ele é um termo comum, nós podemos eliminá-lo. Então, eliminando A, que é comum a todos os termos, nós ficamos com a pressão 2 é igual a pressão 1 mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. E com essa equação, será que nós respondemos aquela pergunta que o mergulhador ou o montanista estão submetidos a uma variação de pressão? Se observarmos, sim, essa equação mostra que o mergulhador e o montanista estão submetidos a uma variação de pressão. Como assim? Nós estamos vendo que a pressão no ponto 2 é dependente da altura ou da profundidade. Esta equação é a lei de Stevens e ela nos diz que a pressão depende da profundidade e não da dimensão horizontal do recipiente. Podemos escrever a equação anterior da seguinte forma. A pressão é igual a uma pressão zero mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. A densidade, nós estamos falando da densidade do meio em que nós estamos medindo. Se for o ar, a densidade do ar. Se for a água, a densidade da água. Onde P é a pressão absoluta e consiste em duas contribuições. P0 é a pressão atmosférica aplicada no líquido e ρgh é a pressão devido ao líquido acima do recipiente. A diferença entre a pressão absoluta e a atmosférica é chamada de
pressão manométrica. Vamos a um exemplo. Um mergulhador novato se exercitando em uma piscina com um cilindro expira de seu tanque ar suficiente para expandir completamente seus pulmões, antes de abonar o cilindro a uma profundidade L e nadar até a superfície. Ele ignora as instruções e não exala ar durante a subida. Quando ele atinge a superfície, a diferença entre a pressão externa sobre ele e a pressão do ar em seus pulmões é de 9,3 kPa. Pergunta: de que profundidade ele partiu? Que risco ele correu? Então, qual é a solução dessa questão, no nosso exemplo? Vamos usar a lei de Stevens, onde diz que a pressão é igual à pressão inicial mais a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Nesse caso, a nossa altura é a profundidade L. Então, escrevemos assim, desta forma: pressão inicial mais a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade L. Mas como se pede a profundidade que ele partiu, então nós queremos o L. Então vamos escrever essa equação para L. Então primeiro nós temos ρGL. Como queremos isolar o L, vamos primeiro fazer o seguinte: pegar esse P e passar para esse outro lado. Então eu tenho P menos P0. P menos P0 nada mais é do que a diferença de pressão, ou seja, a variação de pressão, que nós podemos chamar de ΔP. Então, eu vou chamar isso de ΔP. E nós já sabemos que valor é esse. A questão diz que a diferença de pressão é de 9,3 kPa. Então, eu tenho que ρGL é igual a ΔP. Ou, escrevendo de outra forma, L é igual a ΔP sobre ρGL. Então, se substituirmos os valores, aqui 9,3 kPa, a densidade, que no caso é a densidade da água, vezes a gravidade, nós vamos ter que a profundidade a qual ele partiu foi de aproximadamente 0,95 metros. Que risco ele correu? Apesar de não ser profundo, a diferença de pressão é suficiente para romper os pulmões do mergulhador e forçar a passagem do ar do pulmão para a corrente sanguínea despressurizada, que então transporta o ar para o coração, matando o mergulhador. Exemplo 2. O tubo em forma de U contém dois líquidos em equilíbrio estático. No lado direito existe água, como vocês podem observar na figura. Desse lado nós temos água. E a massa específica da água é de 998 kg/m3. E no lado esquerdo existe óleo. Aqui nós temos um óleo de massa específica desconhecida. Ou seja, eu não sei qual é essa massa específica ou essa densidade do óleo. Vou chamar ela de ρx. Os valores das distâncias indicadas na figura são: para L, nós temos um valor de 135 mm e o de D de 12,3 mm. Então nós temos um L, esse L vale 135 mm e D, esse volume menorzinho aqui, de 12,3 milímetros. Qual é a massa específica do óleo? Então aqui também vamos utilizar a lei de Stevens, onde nós temos o seguinte, que a pressão na interface, observe, nós temos um ponto de interface, nós temos uma interface entre água e óleo. Observem que a coluna de óleo acima dessa interface é o que? É L mais D. Já a coluna de água acima dessa interface é apenas L. Então nós podemos escrever o seguinte, que a pressão na interface para a água vai ser o que? A pressão inicial, que é a pressão atmosférica, mais a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a altura, que nesse caso a altura é L. Já a pressão na interface do óleo vai ser a pressão inicial, que é a pressão atmosférica, mais a densidade do óleo, que nós não conhecemos, chamamos de ρx, vezes a gravidade, vezes a altura. Mas que altura é esta? É o L mais o D. Nós sabemos o seguinte, que neste ponto na interface, essa pressão da interface, tanto para o óleo como para a água, são iguais. Então eu posso igualar essa parte de cima com essa parte de baixo. Igualando eu teria P0 mais densidade da água vezes a gravidade vezes L é igual a P0 mais a densidade desconhecida vezes a gravidade vezes L mais D. Observem que P0 e P0 estão dos dois lados, então ele desapareceria, então eu teria densidade, gravidade vezes L é igual a densidade desconhecida vezes a gravidade vezes L mais D. Como eu quero a densidade desconhecida, então eu vou isolar, então eu teria a seguinte escrita: densidade desconhecida é igual a densidade da água vezes L. Observe que a gravidade aparece nos dois lados, então ela dividiria, então ela some. Então fica da seguinte forma, como já está mostrado aqui. Densidade desconhecida é a densidade vezes L dividido por L mais D. Substituindo esses valores que são conhecidos, a densidade da água, que é 998 kg/m3, vezes o L. Aqui nós teríamos que transformar esse L para metros e D também transformaríamos para metro. Fazendo essa transformação, nós vamos chegar aqui, a densidade desconhecida é de 900
15 kg por metro cúbico. Exemplo 3. Calcule a diferença hidrostática entre a pressão arterial no cérebro e no pé de uma pessoa com 1,83 metros de altura. A massa específica do sangue é de 1,06 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico. Então, a solução. Nós queremos a diferença hidrostática entre a pressão arterial do cérebro e do pé. Significa que nós temos uma pressão arterial no pé, que é um valor, e nós temos uma pressão arterial no cérebro, que é outro valor. Essa diferença de pressão ela pode ser calculada pela lei de Stevens, ou seja, a diferença de pressão é a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Então, substituindo esses valores, para a densidade nós temos 1,06 vezes 10 a terceira, gravidade 9,8 e a altura é 1,83 m, nós vamos chegar que a diferença de pressão arterial entre o pé e o cérebro vai dar aproximadamente 19.010 Pascal. Transformando isso para a unidade mais conhecida que nós utilizamos para a pressão arterial, isso aí vai dar 142,6 milímetros de mercúrio ou 14,26 centímetros de mercúrio. Curiosidade, em locais onde nós temos a diminuição da pressão atmosférica, ou seja, locais de alta altitude, existe a diminuição da taxa de oxigênio no ar. O que acontece com as pessoas que vão para esse local? Para os moradores, para sanar esse problema de quantidade de oxigênio no ar, esses moradores acabam tendo um aumento da produção de hemácia, ou seja, a falta de oxigênio é suprida pelo aumento dos transportadores de oxigênio, que é a hemácia. Já para pessoas que não moram nesse local, os turistas, eles vão ter o mal da montanha, que é caracterizada pelo cansaço devido a pouco oxigênio no sangue. Assim chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.